Eu sou Iridiane Seibert, da Direção Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas. O Movimento de Mulheres Camponesas, ele é parte da construção da luta por direitos das mulheres trabalhadoras, em especial das mulheres trabalhadoras do campo desse país, né? Nós fizemos parte da luta desde os anos da década de 80 pelo reconhecimento das mulheres trabalhadoras do campo como uma profissão, né? Entender que o trabalho da mulher do campo é uma profissão, ela é trabalho, ela gera renda, gera uma economia. E nesse sentido, a partir dessa conquista do entendimento que as mulheres do campo também somos trabalhadoras e geramos riqueza para esse país, também se fez todas as lutas para a garantia dos direitos previdenciários, os direitos das mulheres a se aposentar, o direito na luta pelo salário maternidade, auxílio doença e todos os outros direitos que qualquer trabalhador merece e tem esse direito, né? Nós estamos muito atentas e alertas e principalmente mobilizadas com essa proposta de reforma da Previdência que está colocada por esse governo golpista, né? Que é uma proposta que vem junto com o golpe, né? Uma demanda do golpe que era acabar com os direitos das mulheres, os direitos do povo trabalhador, do povo trabalhador do campo e da cidade também, né? Então nós vemos com muita preocupação e vemos que essa proposta de reforma, ela vem para acabar, não é para reformar, é para acabar em especial com o direito de segurado e segurada especial que foi conquistada na luta da década de 80, entendendo que naquele momento se colocou que existe uma diferença entre o trabalho que é realizado no campo e o trabalho que é realizado na cidade, existe uma diferença na forma como se consegue uma renda. No campo, na maioria das vezes, ela não é mensal, ela é por safra, é pela produção, ou é anual, ou até bianual, dependendo do tipo de produção, do trabalho que se produz lá no meio rural. Então, entendendo que existe uma diferenciação nesse sentido do acesso, da forma da economia, como se dá a economia no meio rural, foi conquistado o direito de segurados e asseguradas especiais. O que é esse direito de segurados e asseguradas especiais? As mulheres hoje no meio rural se aposentam aos 55 anos de idade e os homens aos 60 anos de idade, né? Existem dados, o IPEA fez uma pesquisa que demonstra que 70% tanto dos homens quanto das mulheres do meio rural começam a trabalhar antes dos 14 anos, né? Entendendo que a economia do meio rural é de regime familiar, que acontece no meio familiar. Então, e que esse trabalho ele é muito penoso, que esse trabalho ele não garante, a renda ela não garante nenhum tipo de, como no meio urbano, de insalubridade, por exemplo, né? O trabalhador ele trabalha em condições, às vezes sob sol, sob chuva, sobre frio, sobre calor. Não existe uma jornada de trabalho determinada de X horas, né? No meio rural você começa a trabalhar muito antes, quando a gente fala, né? Quando o galo canta, né? Que é muito antes às vezes do sol nascer. E o trabalho vai até o sol se pôr fora de casa, além dos trabalhos que são realizados também ao redor da casa, no cuidado com os animais, enfim. Então existe uma carga de trabalho que não é determinada por uma jornada, né, que não tem fim de semana, que não tem feriado, que não tem férias, né? E esse trabalho a gente entende que é um trabalho fundamental para a economia brasileira, porque são os trabalhadores rurais da agricultura camponesa que garantem a produção de alimentos saudáveis, né? Então os dados do IBGE de 2006 trazem essa informação, né, dizendo que 70% do alimento que chega à mesa dos brasileiros e das brasileiras é produzida pela agricultura familiar e camponesa, né? E aí essa proposta de reforma, ela vem para acabar, é um pacote de maldades, de regras que vem para acabar, colocar agora uma idade que não é uma idade mínima, mas é uma idade única de 65 anos de idade para os trabalhadores rurais se aposentarem. Muitos estados, os trabalhadores não conseguem chegar nem ter uma média de expectativa de vida que chegue a 65 anos. E aonde as pessoas passam dos 65 anos de idade, qual é a qualidade de vida que essas pessoas têm a partir dos 60 anos de idade até o fim da sua vida, né? Quais as condições? A gente tem visto muito mais
doenças no meio rural, né, doenças nas pessoas idosas, com que condições as pessoas vão trabalhar para garantir a partir do seu trabalho, garantir uma sobrevivência, né? Então a Seguridade Social, que é justamente garantir a proteção social das pessoas num momento em que elas já não têm mais as condições de produzir, de viver somente da sua produção ou estão em uma condição de vulnerabilidade, a proteção social, que é a aposentadoria, que são os benefícios, vem justamente para garantir que as pessoas possam ter dignas condições de vida, de inclusive comprar um remédio. Um outro ponto também que essa reforma traz, que nos preocupa muito, é a forma de contribuição que está sendo proposta. Nesse momento, os trabalhadores e trabalhadoras rurais contribuem, e isso é uma coisa que se diz que nós não contribuímos, mas nós contribuímos. A forma de contribuição nossa hoje é por meio da alíquota do imposto, né, que se cobra sobre a produção, sobre a comercialização da produção e também sobre a compra de equipamentos no meio rural, sobre a compra de diferentes maquinários que o trabalhador e a trabalhadora rural fazem para garantir a produção de alimentos. Então, nesse momento sempre se paga 2,3% de um imposto que vai para o fundo da Seguridade Social, que é para garantir todos os direitos previdenciários da Seguridade Social para os trabalhadores e trabalhadoras rurais. A proposta é acabar com essa forma de contribuição e colocar uma contribuição individual mensal para cada membro da família. Então, começar a contribuir aos 16 anos de idade, um valor para cada membro da família até os 65 anos de idade. A proposta diz que nós temos que contribuir no mínimo de 25 anos, mas só que eu não vou poder só contribuir 25 anos, eu vou ter que contribuir 49 anos, porque eu vou ter que começar a contribuir com 16 para poder ter direitos aos outros direitos previdenciários, como salário de maternidade, quando alguma mulher jovem tiver um filho, auxílio doença. E essa contribuição individual mensal, também nós fazendo uma análise sobre o olhar das mulheres e também dos jovens do campo, isso vai significar, porque as famílias não vão ter condições de fazer essa contribuição mensal para todos os membros da família. E se as famílias tiverem que escolher, e nós vivemos ainda sobretudo no meio rural, uma sociedade, um mundo ainda muito machista e patriarcal, vai ser escolhido o homem, né, o pai dessa família. E as mulheres e os jovens vão ficar fora da contribuição e não vão ter nenhum tipo de garantia para a Seguridade Social, para a sua aposentadoria no final de uma vida inteira de longa jornada e dura jornada de trabalho, né? Uma outra proposta também colocada pela proposta de reforma da Previdência desse governo é o fim da acumulação de pensões e aposentadorias, né? Essas pensões, se o marido morre e a mulher permanece, ela recebe hoje uma pensão no valor integral do salário mínimo, no valor de 100% do salário mínimo. Agora não, agora é 50% desse valor e 10% a cada filho menor de 18 anos de idade, né? Então imagina a vulnerabilidade de uma mulher, às vezes uma mulher jovem, que está começando a vida no meio rural, começando a construir, ter uma terra, começando a viver e tem 1 ou 2 filhos e por algum acidente, que também é muito comum no meio rural, que a gente está muito vulnerável a acidentes de trabalho, pelo tipo do trabalho, pelas maquinárias que se usam, enfim, perder o seu marido e aí ter que tocar a sua vida criando os filhos sozinha e sem nenhuma assistência, né, ou com uma assistência que não vai dar condições reais dela sobreviver e dela seguir vivendo no meio rural. Também isso vai impactar na saída da juventude do campo, essa proposta, né? Porque hoje a gente ainda tem muita dificuldade da juventude permanecer no campo, e não por uma questão de vontade ou não vontade, mas pelas dificuldades da chegada de políticas públicas que pensem a permanência da juventude no campo. E se a juventude não tem nenhuma perspectiva nem sequer no final da vida ter uma aposentadoria, uma condição de poder viver tranquilamente a sua velhice, a juventude não vai ficar no campo, ela vai engrossar ainda mais o caldo das periferias, da pobreza das periferias desse país, né? A gente percebeu
e percebe o quanto isso também, essa proposta de reforma vai ser danoso não só para as pessoas, né, não só para a categoria dos trabalhadores e das camponesas, e dos camponeses, mas enquanto isso também vai ser danoso para as economias locais dos pequenos e médios municípios desse país, aonde também uma pesquisa tem mostrado que 70% dos municípios hoje, 70% são quase 4 mil municípios desse país, tem como fonte de renda os benefícios que vêm, o recurso que vem da Seguridade Social, em especial da Previdência Social, como maior fonte de renda do país, a maior inclusive que o Fundo de Participação dos municípios, que vai para os municípios. E esse recurso é o que gira na economia local, no comércio local, porque as pessoas vivem ali, então elas consomem ali, elas gastam ali. Então isso vai significar o fechamento dos comércios locais, o fim da economia local, vai ser voltar à miséria, a pobreza, a fome nesse país, o fim das aposentadorias. Nós estávamos agora recentemente também numa atividade com as companheiras do Nordeste que estão passando por uma situação extrema de seca nesse país, onde os camponeses e as camponesas estão tendo dificuldade inclusive de produzir o seu próprio alimento, e as companheiras diziam o quanto se elas vivem hoje, muitos vivem hoje da aposentadoria de algum idoso, de uma avó, de um avô que é parte da família, que garante que essas pessoas não passem fome, e acabar com isso, o que vai significar na vida dessas pessoas, né? O que vai significar retroceder anos aonde a seca matava pessoas nesse país e que hoje ela não mata mais, né? Então eu acho que a gente trazer o quanto indignante é esse momento que a gente vive nesse país, né? E que vem somado a outras coisas, né? A reforma da Previdência é uma questão, mas nós temos aí também reforma trabalhista, terceirização que foi aprovada nesse momento, né? E o fim também das políticas como educação, saúde, e que isso vai recair muito sobre as costas das mulheres, né? Acabar com a educação é colocar as mulheres para fazer o trabalho que o Estado está deixando de fazer, está se isentando de fazer, mas que é responsabilidade do Estado. Acabando com a Previdência vai recair sobre quem é que cuida dos idosos nas famílias? Vão ser as mulheres. Acabando com o SUS, quem é que vai cuidar dos doentes? As mulheres. Então redobrando mais uma vez, triplicando a carga de trabalho sobre a vida das mulheres e tirando as mulheres também com essa crise, tirando as mulheres do espaço de trabalho, do trabalho formal.